é hoje uma das pessoas mais respeitadas desse país. Quando falamos no seu nome, logo nos vem à mente duas palavras: ética e solidariedade. Hoje nós vamos conversar com a senadora Marina Silva. Tudo bom, Marina? Tudo bem, Vi. Marina, você já vai completar 8 anos do seu primeiro mandato de senadora, né? Como que é você estar morando em Brasília e olhar de Brasília para o Acre, tendo esse mandato dado pelo povo do Acre para você? Bem, primeiro é um olhar sempre de saudade, né? Claro que depois você acostuma com essa vida de estar em Brasília e vem para o final de semana aqui. No começo foi muito difícil. E também tem essa coisa de você descobrir, parece que você se descobre mais o que você tem quando você se afasta. Então, quando eu fiquei em Brasília, ou mesmo quando eu viajo para outros estados ou para fora do país, eu sinto que nós temos aqui um valor que a gente nem tem a dimensão do que é esse nosso Acre, do que ele representa para a Amazônia, do quanto de sonho e esperança ele desperta nas pessoas das mais diferentes classes sociais. Então, esse olhar de fora para dentro do Acre me trouxe mais amor, compromisso e respeito pelo nosso povo, pela nossa gente, pelas coisas que a gente começou a sonhar e a fazer aqui. Marina, nesses últimos 20 anos da nossa história, essa consciência ecológica que a gente hoje observa, que qualquer criança hoje, ela tem alguma coisa a falar, dizer da natureza, quer seja de uma árvore ou do ambiente que ela vive, né? Como que você analisa hoje esse avanço dessa consciência ecológica, né? Da necessidade de preservar o meio ambiente? Existiu um momento na história, né? E isso é bem recente, a partir da década de 80, que a gente começa a ter toda a problematização da finitude dos recursos naturais, porque as pessoas tratavam os recursos naturais como se eles fossem infinitos, tratavam o homem como se fosse o ser mais importante, né, e que tinha, digamos assim, a autonomia para fazer o que quisesse, o que bem quisesse com o seu habitat. Então, essa preocupação, ela tem, digamos assim, um pouco mais de 20 anos. Para alguns, para a maioria é uma discussão recente, mas ela está adquirindo uma força muito grande. Isso que você falou é uma realidade. Você percebe as crianças, a juventude, as pessoas de um modo geral. Se você fizer uma pergunta, quem é a favor de preservar a natureza? Todos são favoráveis à preservação da natureza. Agora, tem uma distância entre o sentimento de preservação da natureza e você fazer isso na tua prática cotidiana. Porque as pessoas querem ver a natureza preservada no quintal do outro, na fazenda do outro, na colônia do outro. Mas e nunca por que na isso sua. acontece, então, Marina? É porque aí vai mexer com o interesse econômico, com uma visão errada que nós, os seres humanos, temos. Por exemplo, a gente nunca imagina que aquilo que é um bem de todos deva ser preservado igualmente por todos, e que eu faço parte desse todo. Vamos imaginar um rio. Cada um sabe que o rio é importante, mas aquele rio não é seu quanto uma propriedade privada. Aí cada um acha que pode ir lá jogar o seu lixo, cada um acha que pode ir lá jogar os seus dejetos. Então, é o que tem um texto que eu não lembro agora o autor, ele fala da tragédia dos comuns, em que as pessoas não se responsabilizam por aquilo que é o bem comum e acaba criando uma tragédia comum a todos, como por exemplo a poluição das águas, como por exemplo o buraco na camada de ozônio, o esquentamento global. Tudo isso é fruto da ação predatória de muitos e que acaba prejudicando a todos, né? Mas essa consciência, ela tem surgido com uma força muito grande, e eu acho que nós aqui do Acre, da Amazônia, demos uma contribuição muito grande com relação a isso, porque a gente não só falou, eu acho que a gente até viveu muito mais do que falou. Nós não temos muita teoria sobre o que é o desenvolvimento sustentável, nós não temos, digamos assim, muitos pressupostos filosóficos e teóricos sobre o que é a ideia mesmo de uma relação sustentável dos recursos naturais e essa sustentabilidade, como ela se traduz em todas as dimensões da vida social, cultural e política. Mas nós temos uma prática, e quando eu digo nós, eu digo assim, um grupo de pessoas, e aí nós temos que ser honestos,
que os seringueiros, os índios, os caboclos, as pessoas dessa Amazônia inteira, elas nos ensinaram muito isso, né? E hoje eu fico vendo com alegria o quanto que isso está sendo perpassado e vivenciado também pela comunidade científica que nos ajuda a formular tudo isso, por empresários que já começam a perceber que não podem sacrificar os recursos de milhares de anos pelo lucro de alguns anos, enfim, os meios de comunicação têm dado uma atenção maior. Então, nós temos que estar muito desafiados a traduzir para o mundo como nós podemos fazer uma relação harmoniosa entre a natureza e os homens. Eu acho que no resto do mundo nem dá mais para fazer isso, mas a Amazônia, aqui, a história ainda não se realizou na sua plenitude. E graças a Deus que não se realizou, porque aqui nós podemos criar um outro caminho e retirando aquilo que não deu certo no dito mundo desenvolvido. Marina, e esses anos todos de luta que você também tem contribuído com essa busca dessa consciência, né, ecológica e de preservação do meio ambiente, conscientização, né? Qual é a lição mais forte que você teve? Lição de vida. Você também viveu no Seringal, você também teve um contato muito próximo com a mata. E qual é a lição mais forte que você tem? Ontem eu recebi um presente assim da minha irmã. A gente foi fazer uma filmagem lá onde eu nasci, que hoje eu tenho 3 irmãs que moram ainda lá no Peixoto, ali no ramal Santa Maria, que antes era o Bagaço, o Seringal que a gente nasceu. E aí o repórter perguntou para minha irmã mais velha, né? Como que é a Marina? Como que era a Marina? Aí ele falou assim, a gente achava que ela era meio doida, porque ela tinha uma história de plantar seringueiras, ela plantou 500 pés de seringueira lá dentro do nosso roçado, porque ela ficava preocupada que tinha que ter uma estrada de seringa e tal. E a gente não entendia aquilo, como que ela está plantando uma coisa que vai levar 30 anos para colher, né? E aí ela disse assim, agora a gente entende o que ela fazia, né? E eu acho que isso intuitivamente, e eu acredito muito que Deus tem um projeto na vida da gente, isso já estava dentro de mim, né? Eu me lembro que o cedro, né, quando a gente corta ele, assim, a casca dele, ele sai a seiva e parece muito com sangue, né? A maçaranduba também é assim. Aí meu pai, quando ele tinha que fazer uma casa, uma mesa, ele ia lá e cortava e eu via aquilo, aí ele às vezes dava um entalho assim para sair o leite primeiro, para ele poder derrubar a árvore. E eu lembro que tinha umas casas assim de cigarra que eram feitas de barro mole, assim, de tabatinga, parece uns canudos assim. E eu ia lá, pegava aquele barro e botava lá onde ele tinha cortado para sair o leite. E eu falava assim, não chora não, que eu vou passar penicilina em você. Aí eu botava aquele monte de barro assim, tapando os cortes, né? Quando meu pai tirava mel, a gente botava barro para que sarasse de novo. Quando tirava óleo de copaíba, a gente ia lá, tampava o buraco. Então eu sempre tive isso dentro de mim. Então eu acho assim que hoje, né, eu tento ver como uma coisa que você pode ter intuitivamente como sensibilidade, mas que o homem é um ser que aprende. E tudo isso pode ser feito como um processo de aprendizagem mesmo. Se nós educarmos os nossos jovens, as nossas crianças, a nossa população, que ela deve ter um cuidado com a natureza, com o seu habitat, as pessoas vão fazer isso, elas começam a sentir na pele. Eu lembro que há 20 anos atrás, eu e o Anselmo participamos de um programa, era até na TV Acre, eu acho que era o Emílio Asmar que fazia essas entrevistas. E naquela oportunidade, eu e o Anselmo falávamos, ele trabalhava no CIMI, Anselmo Fornec, que do jeito que a gente estava tratando o Rio Acre, a gente poderia ter escassez de água para o abastecimento de água. E uma das pessoas que estavam interagindo com a gente, eu nem lembro mais quem era,
era uma pessoa importante aqui da sociedade acriana, e ela até riu da nossa cara, assim, como vocês estão falando uma aberração. E hoje a gente vê o problema hoje que nós claro, estamos né? Tá enfrentando, né? Eu até um dia desse eu estava falando, como eu gostaria de ter aquela fita, que a gente falou uma coisa que hoje está se cumprindo. Então hoje as pessoas estão sentindo o problema. Quando a gente vai nas colônias, aqueles que derrubaram tudo e não preservou nada à margem dos igarapés, as pessoas estão tendo que fazer açude porque está tendo seca nos projetos de assentamento. Então é muito mais fácil você dialogar com a população. É claro que não só é uma questão de você ficar restringindo. Você tem que apresentar as alternativas. E como é que a gente apresenta então essas alternativas e quais são as alternativas que você considera mais assim, importantes para ser trabalhada nesse processo? A forma de apresentar essas alternativas eu acho que tem que ser da forma mais democrática possível, porque é assim que você gera consciência, é assim que você gera compromisso. A lei ela tem um caráter impositivo também, mas eu acredito muito mais nos processos que são pactados. Eu acredito nisso, eu aposto nisso. É por isso que eu acho que o zoneamento ecológico econômico é um instrumento importante de como a gente faz isso, né? Eu acho que aqui o processo foi muito rico, o empenho do Edgar, né, à frente da nossa Secretaria de Meio Ambiente, e toda a equipe, e as reuniões que foram feitas com os diversos segmentos, isso gera arestas, né? Lidar com pessoas é muito dolorido, mas eu tenho certeza que as pessoas que participaram desse processo, elas geraram um produto que não é fruto nem só da visão dos socioambientalistas e nem só fruto da visão dos desenvolvimentistas, vamos falar assim, né, para não agredir ninguém. Então, eu acredito que esses processos eles devem ser feitos de forma muito participativa. Por outro lado, nós já temos muitas experiências pulverizadas, pontuais, mas se essas experiências forem transformadas em políticas públicas de desenvolvimento, tanto no plano federal quanto no nível estadual ou municipal, nós já teríamos respostas para um monte de coisas. A Embrapa, por exemplo, ela tem pesquisa que pode fazer com que as nossas pastagens elas possam dobrar a nossa capacidade bovina, né, com a história do manejo de pastagem. Nós já temos tecnologia para explorar da forma mais correta possível os nossos recursos madeireiros. Nós temos tecnologia que nos possibilita e nem precisa de muita tecnologia, que nos possibilita cultivar, fazer o cultivo de espécies que são perenes, para que essas espécies possam estar gerando frutos, inclusive que são muito valorizados no mercado. Então nós já temos muitas respostas. Agora, eu acho que uma coisa que é anterior tanto ao como fazer como ao que fazer é no terreno dos propósitos. Hoje eu acredito muito nisso, porque se nós tivermos o propósito ético de nos desenvolver preservando o meio ambiente, se nós tivermos o propósito ético de que o nosso desenvolvimento preservando o meio ambiente é também para a inclusão social, não será para a apropriação de um pequeno grupo que ficará cada vez mais rico enquanto uma boa parte ficará pobre, nós vamos encontrar as respostas. A nossa técnica, ela deve estar subordinada à nossa ética. E se o nosso propósito ético é de fazer a coisa certa, nós acharemos a resposta técnica, isso eu tenho certeza. Marina, e as pessoas, os povos da floresta, como a gente costuma dizer, né? Como é que você analisa hoje essas mudanças todas, nesses anos de luta? Como é que eles receberam, né? Muitas dessas ações até que já estão chegando, né, no interior? Como é que você tem assim, observado e analisado o comportamento deles, né? Aceitação ou não? Como é que é esse processo na sua concepção? Eu acho até que eles hoje vivem uma segunda injustiça. Durante muito tempo, os índios, seringueiros, os nossos caboclos, como a gente chama, né, foram muito marginalizados a ponto até de negar a sua identidade, porque senão seriam, digamos assim, tratados com preconceito. E eu até lembro de algumas histórias que aconteceram comigo na minha infância que são bem interessantes com relação a isso. Mas essas pessoas hoje, elas adquiriram uma visibilidade, adquiriram um respeito, mas ainda existe o preconceito de querer dizer que o que elas estão contribuindo quanto modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia é aquilo que os patrões fizeram. E é muito diferente. O que os seringueiros, o que os índios
estão contribuindo para que seja o nosso novo desenvolvimento, não tem nada a ver com o que foi feito há 30, 40, 50 anos atrás no modelo da antiga empresa extrativista. E o professor Rego tem teorizado muito sobre isso com relação à ideia do neoextrativismo. Mas hoje o que nós defendemos é uma economia diversificada, que nós possamos estar utilizando o que existe de mais moderno em termos de tecnologia para aproveitar da forma mais correta possível os nossos recursos naturais. Só para você ter uma ideia, nós temos uma biodiversidade que está calculada em 4 trilhões de dólares. Isso é uma riqueza que nós não conseguimos nem dimensionar e que lamentavelmente nós estamos tocando fogo em muito daquilo que poderia ser uma espécie de redenção econômica para o nosso país e particularmente para o nosso povo na Amazônia. Marina, e quais são as ações, né, mais diretas que estão beneficiando realmente as pessoas que moram nos seringais, nas colônias, os ribeirinhos, né? Quais são os projetos que você também ajudou a conceber, a fazer? Logo que eu cheguei em Brasília em 95, uma das coisas que a gente fez foi, numa discussão até que envolveu o deputado Polanco, o Jorge, que na época era prefeito, o Gilberto Siqueira, a gente começou a discutir a criação de uma linha de crédito especial para os extrativistas. E naquele momento a gente parecia loucura, porque durante 100 anos de atividade extrativista na Amazônia, nunca que os extrativistas tiveram a oportunidade de ir a um banco, até porque para fazer o empréstimo, por mais simples que ele seja, pequeno que seja, precisaria ter a titularidade da terra. Então os extrativistas já eram excluídos por esses critérios. Então nós levamos uma proposta até o BASA. Eu lembro que a gente começou a reunião, era 9 horas da manhã e saímos de lá 4h30 da tarde, eu, o Jorge e o Gil e o pessoal do Amapá e de Rondônia, que a gente convidou o secretário de planejamento, né? Mas a gente conseguiu convencer, a doutora Flora nos ajudou muito, a diretoria do BASA, e aprovamos essa linha de crédito. Hoje ela é uma realidade em toda a Amazônia, está beneficiando milhares de famílias, aqui mesmo no Acre são milhares que podem contar com esse crédito para a implementação dos sistemas agroflorestais, para o plantio de guaraná, de pupunha, de cupuaçu, de várias atividades, ou até mesmo para comprar uma canoa, para fazer a sua roça de subsistência, fazer uma casa. O Prodex ele tem uma amplitude grande para esses pequenos extrativistas. Uma outra ação que a gente fez também foi, juntamente com o Conselho Nacional de Seringueiros, e aí tem todo o mérito da articulação do Conselho, no sentido de criarmos o subsídio para a borracha, que naquela época, quando eu cheguei em 95, a borracha estava 30 centavos o quilo. Hoje ela está R$1,30, R$1,20, né? Mas tem a ver com esse subsídio que a gente conseguiu através também fazendo justiça do empenho pessoal do presidente Fernando Henrique Cardoso, porque naquela época falar de subsídio parecia que a gente estava fazendo uma blasfêmia para a área econômica do governo e além disso para uma atividade que eles não tinham nenhum conhecimento, mas a gente acho que é superado já a questão de que era superado, né? Inclusive essa história de que uma economia florestal é atrasada, eu acho que é não compreender a dimensão hoje do que está posto em termos da discussão que se coloca no campo da biotecnologia, das novas invenções que hoje estão sendo construídas. Mas também até da preservação mesmo da preservação do meio ambiente. As pessoas que moram lá é que mais conhecem a floresta. Com certeza. E então a gente conseguiu o Prodex, esse subsídio de 90 centavos, inclusive o ministro Serra na época também me ajudou muito, porque ele era senador, né? Porque era um quiprocó para poder convencer os senadores de aprovar essa proposta. Depois a gente conseguiu formatar um programa para toda a Amazônia, que é o Programa Amazônia Solidária, que trabalha com a parte de diversificação e modernização da economia extrativista. Quando nós ganhamos o governo aqui, porque todos esses benefícios foram muito difíceis de serem implementados aqui, porque não existia
digamos assim, uma sensibilidade por parte das autoridades locais da época, no sentido de viabilizar essas políticas públicas para esse segmento da sociedade. Então, quando o Jorge ganhou a eleição, então isso passou a ter uma outra qualidade. A CEATE, né, começou a disponibilizar técnico para dar assistência para que os extrativistas pudessem fazer os seus projetos. A Secretaria de Extrativismo e Floresta está dando todo o suporte na parte do acompanhamento, da estruturação dessa nova fase de organização do setor produtivo, no caso dos extrativistas. O governo criou, através do deputado Polanco também, o subsídio estadual de 40 centavos, que agora é 60 centavos. O professor Rego, na Secretaria de Produção, começou a buscar a viabilização dos centros de florestania, né, que são espaços onde as pessoas, além de todo o apoio econômico, elas precisam também de se desenvolver socialmente, economicamente, até mesmo espiritualmente. Então, o centro de florestania é um centro de convivência, de reunião, de convivência, que eu acho que o professor Rego sabe explicar isso muito melhor do que eu, né? Então, quer dizer, hoje a gente está tendo uma atividade, uma série de ações que ainda não é o ideal. Isso precisa ser, digamos assim, melhorado sobremaneira. Mas só o fato de nós já termos mais de 2.000 pessoas que retornaram à atividade, isso é uma demonstração concreta de que a vida para essas pessoas está melhorando e que elas preferem viver na floresta com um mínimo de dignidade do que ser um desempregado vivendo violência, desemprego, marginalização na periferia da cidade. E claro, o projeto ele não se limita apenas aos extrativistas, nós estamos fazendo uma série de ações em todos os sentidos. A educação tem sido uma revolução, inclusive que contempla esses segmentos. Hoje a educação do Acre ela é tida como referência no Ministério da Educação para vários outros estados. Nós temos um excelente trabalho que está sendo feito pelo governo na parte das próprias BRs, que é fundamental para o desenvolvimento. Precisa ligar o Estado internamente, né? Isso, depois... escoamento da produção, a parte de comunicação interna do Estado, né? As duas BRs, a ligação com o Pacífico, todo esse processo aí, o projeto do Banco Interamericano, que a gente foi lá negociar o projeto, foi muito interessante isso, porque a gente foi negociar o projeto quando o Jorge ainda era candidato a candidato. Né? E eu lembro que quando foi para marcar a audiência, eu fiquei pensando, como que eu vou falar para o presidente Iglesias essa audiência? O senhor vai receber o candidato... Vou apresentar como, né? O candidato a candidata a governador do Acre, porque se nós ganharmos o governo, nós queremos fazer um programa de desenvolvimento sustentável e tal. Mas foi a ousadia, né? Foi a ousadia. E, claro, o respeito que eles têm pela gente, conhecem a nossa história, toda a simbologia da luta do Chico Mendes. Então, naquela oportunidade, a gente foi recebido pelo presidente do banco, já começamos a negociação do projeto. Hoje o projeto já está praticamente aprovado da parte do banco, precisa ser negociado no Brasil, na CAEM, depois virá para o Congresso Nacional, que o mais difícil foi para feito, né? o Senado, né? Então existe uma série de ações que estão sendo feitas e que no médio prazo, com certeza, tanto do ponto de vista da população, quanto do setor produtivo mais específico, seja de grande ou de pequenos, essas mudanças serão sentidas, isso eu tenho certeza. Que bom então, Marina. Mas existe uma palavra que ela é muito forte e tem significado muito importante para as pessoas, que é ética, né? E nós vamos agora ouvir um pouco o que as pessoas acham que é ética, né? Então vamos agora ouvi-los. Ética é a pessoa obedecer determinadas regras previstas em um código, né, de conduta. A pessoa que age sempre corretamente, procura fazer tudo sempre correto. Ética eu acho que é questão de bom senso. Bom, ética já é sinônimo de honestidade, né? E sinceridade. Ética é a pessoa saber se comportar no dia a dia. Bom, talvez na minha opinião, uma pessoa bacana, uma pessoa correta, né? E que procura ajudar, né? Você saber se situar no que é certo e o que é errado. É engraçado porque a palavra ética, ela, por si, ela já suscita uma compreensão, mesmo que intuitiva, das pessoas. Né? Todo mundo tem uma noção do que seja ter um comportamento ético. Do ponto de vista teórico, seria a conduta ideal do indivíduo. E todo mundo tem uma noção do que seria a conduta ideal do indivíduo.
é cultivar valores como o amor, o respeito às diferenças, é você cultivar princípios que colaborem com a preservação da vida, o direito à liberdade, a busca da felicidade. Então todas as pessoas têm uma noção de que para que esses valores se realizem, você precisa ser honesto, você precisa ser pacífico, você precisa tratar com decência a coisa pública. Então as pessoas têm uma noção do que seja um comportamento ético, né? E eu vivi uma experiência muito linda que foi com a minha filha Moara e a pequenininha a Maiara, quando elas ainda eram bem pequenas. Agora a Moara está com 11 anos e a Maiara está com 9, mas na época a Maiara tinha 5 anos. E eu mandei as duas arrumar a cama delas. E voltaram as duas e a Maiara voltou rapidinho. Aí quando a Moara demorou um pouco mais, aí eu disse, já arrumaram a cama? Aí a Moara disse assim, a Maiara não arrumou a cama dela, vai lá ver. Aí eu voltei para verificar. E o edredom estava em cima das duas camas bonitinho. Eu digo, Moara, o que você está dizendo isso com a sua irmã? Ela arrumou a cama também. Aí ela falou assim, levantou o edredom e o lençol embaixo estava todo emboloado. Aí ela disse assim, tá vendo, mamãe? A Maiara não arrumou o lençol. Isso é falta de ética. Olha, eu fiquei pensando, poxa, com essa idade ela já tem uma noção do que é ético e do que não é ético. É claro que a pequenininha fez porque... Na realidade ela queria dizer o que é correto e o que não é correto. não é correto, né? Mas, enfim, eu acho assim que a ética, o quanto valor do indivíduo mesmo, o comportamento dos indivíduos, seria a conduta ideal do indivíduo no que concerne a ter uma postura decente. Do ponto de vista da política, seria a conduta ideal, né, do Estado, no tratamento com as instituições, com o direito dos cidadãos, na defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana, proporcionando tudo aquilo que faz com que as pessoas possam desenvolver todas as suas potencialidades. E do ponto de vista até de uma formulação muito bonita do Frei Leonardo Boff, ele diz que a ética provém da ideia do ethos, né? De cuidar bem da nossa casa, de cuidar do lugar que a gente está vivendo. Quando a gente cuida corretamente do lugar que a gente está vivendo, há um espaço de convivência digna para todas as pessoas, né? E tem um filósofo, eu acho que ele é alemão, que ele até advoga a ideia de uma ética que seja uma ética quase que natural, biológica, que o ser humano, ele sem a ética, ele não sobreviveria. Se fosse prevalecer o interesse puramente individual, egoísta, cada um querendo se fazer a si mesmo, nós não teríamos sobrevivido como espécie. Então ele é o estado de natureza, exatamente. Né? Se nós fôssemos colocar para fora os nossos instintos, né, nós teríamos nos destruído. E que a ética é quase que uma necessidade biológica do ser humano. E claro, aí você vai evoluir para uma ética dos valores, que embora seja transformada ao longo da história, mas existem valores que são atemporais. Existem pesquisas que são feitas que dá conta que em todas as culturas as pessoas têm noção do que é justiça, dos pressupostos de justiça, de amor e de liberdade. Então a ética ela se fundamenta em valores que são atemporais e naqueles valores que, de certa forma, vão evoluindo no decorrer da história. Na política, para mim, é você fazer com que a tua ética pessoal possa se expressar na tua relação com o público. Eu não posso ter uma vida compartimentada. Do ponto de vista pessoal, eu tenho ética. Agora, quando eu estou nos espaços públicos, eu posso ser a ética? Não. Se eu verdadeiramente sou ética, eu vou ter que traduzir isso aonde quer que eu esteja. Ou seja, não existe apenas, não é só ética profissional, você tem que ser uma pessoa ética, né? Exatamente. Tem que ser, não... E a não tua ter, ética profissional se realizará quanto mais você, digamos assim, tenha esses valores embutidos em você mesmo. A Comissão de Ética do Senado tem trabalhado muito, né, Marina, nesses últimos anos. Como é que você analisa esses acontecimentos, né, de renúncia de senador, de cassação de mandato? Como é que você avalia esse momento da política brasileira? Eu avalio como tendo sido positivo. Eu acho que o Congresso, particularmente o Senado, teve que cortar a própria carne. Foi uma exposição assim, das vísceras do poder legislativo brasileiro, né? Mas, de certa forma, isso é bom, porque você tem sempre a ideia de que só os pequenos são punidos.
E nesse caso eram pessoas que tinham uma responsabilidade muito grande. Um era presidente do PMDB, que era o senador Jader Barbalho, o outro era uma figura importante do PFL, presidente do Congresso, os dois foram presidentes do Congresso. Um outro era um senador importante, um empresário de sucesso, o senador Luiz Estevo. O outro era o líder do governo, que era o senador Arruda. Então eram pessoas que, enfim, tinham uma posição de destaque no país. E, de repente, essas pessoas, elas feriram a ética e o decoro parlamentar em todos os sentidos. E renunciaram, com exceção do Luiz Estevo, para não receber a punição da perda dos direitos políticos. Que iriam ser Exatamente. punidos, né? Então, a renúncia foi um reconhecimento da culpa, do meu ponto de vista, né? Agora, é claro que no Brasil você tem movimentos espasmódicos de moralização. Então, a sociedade pressiona, aí você dá uma resposta, mas aquilo não tem um curso de continuidade. E eu acho que agora nós estamos vivendo a oportunidade, depois desse episódio do painel do Senado, mesmo os senadores que renunciaram por envolvimento em corrupção, você tem a oportunidade de que isso não seja mais um espasmo, que isso possa ter um curso digamos assim, de reconquista mesmo da ética na política. Eu acho que uma contribuição maior ainda foi a quebra, o fim da imunidade parlamentar. Com o fim da imunidade parlamentar, muitas pessoas que gastavam fortunas para conseguir um mandato de senador, de deputado, para poder se tornar impunes pelo manto da imunidade, essas pessoas não recorrerão mais a esse bastião. Então eu acho que a gente está evoluindo e isso tem sido muito positivo. Marina, algumas pessoas desejaram fazer perguntas para vocês. Nós fomos às ruas e elas disseram, eu quero fazer pergunta para a senadora. Então, vamos ver agora essas perguntas, tá bom? Tá bom. Pode soltar o VT. Meu nome é Jorge Anzol, sou músico. Eu queria perguntar para a senadora Marina, ela sendo uma política que tem uma maneira de ver a política diferente, né? Quer dizer, uma das expoentes na política brasileira, como é a relação dela no Congresso Nacional, onde a gente sabe que está infestado de políticos tradicionais, políticos populistas. Eu queria saber como é que é a relação, como é que ela faz para se relacionar com esses políticos. Olha, Jorge, realmente eu não sou uma pessoa que se possa imaginar como vindo de uma tradição da política, né? Até o contrário, eu venho de uma vivência das comunidades de base, do movimento social, de um modo geral, e de uma família muito humilde que, claro, nunca teria um mandato de senador se fosse pensar pela forma tradicional de se chegar a uma função pública. Agora, dentro do Senado, graças a Deus, eu fui recebida com muito respeito pelos colegas, até mesmo pelos meus adversários. Então, isso tem ajudado muito e de certa forma, a mídia nacional tem dado um espaço muito importante para o meu trabalho, para o meu mandato. E os temas que eu lido, que é a defesa do meio ambiente, a problemática social, eu fui vice-presidente da Comissão de Combate à Pobreza, até essa comissão foi criada por minha iniciativa, todo o trabalho que a gente tem feito na área social, na área ambiental, na questão do desenvolvimento sustentável, isso tem gerado, digamos assim, um respeito muito grande. E, claro, existem as divergências, a gente disputa as propostas, né? E em muitos momentos até faz discussões acaloradas, mas eu procuro sempre separar as coisas. Uma coisa é a disputa política, outra coisa são as pessoas. Então, as pessoas eu trato com respeito, independentemente delas concordarem comigo ou não. Então, isso é uma forma também da gente poder desenvolver o trabalho sem ficar, digamos, envenenando a alma com ódio só porque as pessoas discordam da gente. Eu sou Aloildo, eu gostaria de perguntar para a Marina o que
Essa pergunta, Luildo, ela me, digamos assim, me mobiliza muito, porque a política tem um significado muito profundo na minha vida. E eu falei num bloco anterior que eu acho que o importante na vida da gente é a gente ser movido a propósitos, né? Então, para mim o maior propósito de tudo é aquela história, a gente tem que fazer as coisas com amor, com respeito às pessoas, com respeito à natureza, com respeito à vida, né? Então eu tento traduzir esses meus propósitos para a política. E eu vejo na política um espaço da realização da verdade, da realização de valores que possam contribuir com a realização de um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, de um mundo solidário. Isso para mim não é apenas uma coisa discursiva. Quando você faz um projeto e esse projeto beneficia concretamente a vida das pessoas, como é o caso do Prodex, a Amazônia Solidária, o subsídio da borracha, agora a Lei de Acesso à Biodiversidade. Eu acabo de apresentar agora um projeto criando o orçamento social, que se Deus quiser a gente vai conseguir, se aprovar essa proposta, estar combatendo as mazelas que causam um déficit social de 50 milhões de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Quando aqui a gente fez o adjunto da solidariedade, que está beneficiando essas pessoas que hoje estão tendo alguma dignidade através da Bolsa Escola, da renda mínima, da Bolsa Primeiro Emprego, o pré-vestibular solidário, eu sinto que a política é um espaço da realização de bons propósitos. Então, eu fico muito feliz de Deus ter me dado essa oportunidade e eu trabalho dia e noite sem parar e, digamos assim, isso me alimenta muito, isso me nutre, né? Porque quando você faz as coisas e sabe que aquilo é edificante, que aquilo colabora, que aquilo melhora a vida das pessoas, então isso não te causa nenhum tipo de sequela, né? Não é um espinho na carne, pelo contrário, é uma flor no jardim. Marina, eu sou Arlete, eu gostaria de saber de você qual é o projeto que você fez para os seringueiros, para os pequenos agricultores, os assalariados, pessoas humildes que te querem tanto. Assim, eu acho que os projetos que beneficiam os seringueiros, os extrativistas, até me referi um pouco a esses projetos nos blocos anteriores, Arlete, mas o subsídio da borracha de 90 centavos de reais, que hoje, antigamente, quando eu cheguei em Brasília, era 30 centavos o quilo da borracha, hoje é 1,30, 1,20, o programa Amazônia Solidária, o crédito especial para os extrativistas, a Lei Chico Mendes, que foi aprovada pelo nosso governo, juntamente com o deputado Ronald Polanco, todo o trabalho que a gente faz na viabilização de recursos para que o governo possa comprar barcos para o escoamento da produção, os convênios que vêm sendo feitos com as cooperativas. Agora mesmo a gente está conseguindo um recurso junto ao Ministério do Meio Ambiente para viabilizar para a Cooperativa dos Pescadores de Sena Madureira uma câmara fria, um frigorífico, para que eles possam, digamos assim, usar da melhor forma possível os seus recursos pesqueiros, né? Então, esses são projetos que têm digamos assim, tem feito parte do meu trabalho em benefício desses segmentos. E as pessoas mais pobres, essas que não estão organizadas ou que não estão dentro de uma cooperativa, de uma associação, é o adjunto da solidariedade, que graças ao governo do estado, quando o Jorge me convidou para ajudar a desenhar esse programa, para mim foi assim uma coisa maravilhosa. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, porque você vê uma pessoa que antes estava passando fome, uma pessoa que antes estava completamente abandonada e hoje, com essa ajuda, ela está colocando seu filho na escola, ela está participando lá nos centros, na sede do adjunto, de cursinhos de formação, de palestras sobre saúde, sobre higiene pessoal, participando dos cursos de alfabetização do MOVA e recebendo um dinheiro que pode ajudar tanto no estudo do seu filho, quanto pode ajudar na sua vida cotidiana. Tanto é que nós defendemos a ideia, e que essa ideia foi formulada pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão do governo federal, de que é melhor você colocar o dinheiro na mão da pessoa do que dar um sacolão ou uma cesta básica. Porque a pessoa pega o dinheiro e ela compra aquilo que ela sente a necessidade. Muitas vezes pode não ser um quilo de feijão, pode ser uma sandália, pode ser um remédio, pode ser um pedaço de zinco para tapar uma goteira, não sei. Então, esse projeto é uma coisa assim que eu sinto que está fazendo um bem enorme para as populações, inclusive para os jovens do segundo grau, que estão recebendo uma bolsa de R$90, jovens pobres,
e o pré-vestibular solidário, que é uma preparação para que os jovens carentes possam fazer o vestibular. Eu sou professora Nélia e tenho grande admiração pelo trabalho da senadora Marina. Mas mesmo admirando, talvez por ser muito crítica, eu gostaria de saber se não é possível que, da mesma forma como ela busca projeto para os povos das florestas, não daria para trazer um pouquinho para o povo da cidade, para a vida urbana? Nélia, eu acho assim que, talvez até pela minha identificação, da minha trajetória de vida com os seringueiros, o que aparece muito é o meu trabalho que eu faço em relação à zona rural. Mas o Adjunto da Solidariedade que eu acabei de falar é um programa que foi criado graças também ao meu trabalho, né? O governo do estado que viabiliza, mas foi uma coisa que foi concebida juntamente comigo, o meu gabinete, que trouxe essa sugestão ao governador Jorge Viana. Todos os recursos que o governo do estado do Acre hoje movimenta para fazer as obras de infraestrutura, as BRs, o canal da maternidade, todas as coisas que o governo tem viabilizado, a reforma das escolas, dos postos de saúde, tudo isso é feito graças ao apoio da nossa bancada. E eu participo desse esforço desde de 95, quando eu ainda era apenas a única senadora do PT e o Jorge era prefeito, eu ficava 24 horas brigando para que a gente tivesse recursos para poder viabilizar as ações do governo. Então, todas essas ações que você percebe que estão sendo feitas contam com o apoio da nossa bancada. E a senadora Marina Silva também faz parte desse esforço. É claro que o senador Tião Viana, Nilson Mourão, Marcos Afonso, Márcio Bittar, Sérgio Barros, toda a nossa base de sustentação tem trabalhado, né, em benefício desses projetos, né? Então, com relação à questão da educação, sempre que a gente pode estar tentando viabilizar apoiamento para a nossa universidade, no sentido de melhorar. Esse ano mesmo eu apresentei uma emenda que vai viabilizar mais de 80 milhões para as universidades da Amazônia. Então, é uma série de ações. Agora mesmo o projeto do orçamento social, a lei de responsabilidade social, né? A criação do orçamento social vai ser uma coisa fantástica, não só para o povo da cidade do Acre, mas para o povo de todo o país, as pessoas que vivem na periferia. Você imagina que existem 50 milhões de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da miséria. Com esse projeto que eu estou apresentando, nós teríamos 35 bilhões de reais para o investimento na área de saúde, de educação, de habitação, da reforma agrária, e isso é perfeitamente factível. Então, uma série de programas e projetos a gente tem trabalhado ao longo desses 7 anos, são mais de 50 projetos que eu tenho trabalhado ao longo desses 7 anos, esses 8 anos de mandato, e que para mim tem sido assim, muito gratificante, até porque eles não beneficiam apenas as pessoas que vivem no meu estado, eles beneficiam todos os brasileiros e a toda a Amazônia. Marina, a gente vem trabalhando nesses momentos de entrevista o tema florestania, né? Uhum. Essa palavra nova no nosso vocabulário, mas de grande significado para a gente, né? Uhum. E eu gostaria de saber o que é florestania para você? O que significa isso para você? Eu acho que a florestania para mim é uma inversão, né, daquilo que as pessoas têm como conceito de cidadania, né? Tipo, o cidadão é aquele que goza dos privilégios, das benesses da cidade, da civilização, né? E a florestania seria aquele que goza dos privilégios e das benesses, né, das vantagens da floresta, que para nós da Amazônia são várias. Nós nos viabilizamos durante quase um século graças a essa floresta, utilizando apenas 2 produtos da sua biodiversidade. Então, traduzir a cidadania para nós seria exatamente nos dar condição de viver de uma forma, digamos assim, bastante nutritiva, como vive a nossa floresta, né? De forma exuberante, de forma bem enraizada. Eu acho assim que a natureza, a floresta nos ensina muito. E tem uma bióloga americana que ela diz que as espécies que melhor se dão bem no habitat são aquelas que têm raízes profundas, porque elas se nutrem, digamos assim, do local onde vive, são aquelas que vivem, digamos assim,
naquele local de uma forma definitiva, no sentido de que elas conhecem o seu habitat, são aquelas que praticam uma manufatura benigna, que não, digamos assim, esgota os seus recursos de uma única vez. Então, a floresta ela nos ensina um pouco isso. Mas eu acho que a pessoa que melhor traduz isso tudo é o Toinho. Até hoje eu não sei se foi o Toinho que inventou essa palavra, se foi o Jorge Nazaré. Mas o importante é que eu acho assim que para a gente a florestania é também tirar o preconceito que existe em relação ao homem amazônida. Porque nós não temos que nos envergonhar de vivermos dentro de uma floresta. Nós vivemos dentro da floresta mais bonita e mais rica do planeta. Aliás, todo mundo deseja muito esse espaço, né? O mundo quer a Amazônia, né, Marina? O mundo admira, o mundo se preocupa com a Amazônia. E nós tivemos o privilégio de nascermos e nos criar dentro dela. Nós temos aqui uma diversidade biológica fantástica, nós temos uma diversidade cultural fantástica. E, sobretudo, a gente ter orgulho das nossas raízes, a gente ter orgulho da nossa cultura, da nossa forma de ser, de agir e pensar. Isso o acriano tem de sobra, né, Marina? Eu acho que o acriano de ser acriano, o acriano tem forte. E precisa ter mais ainda. Acho que a gente tem que mostrar a nossa cara para o Brasil, a nossa cara de acriano, o nosso jeito de ser, de pensar, de agir, de vestir. Ninguém vai deixar de ser carioca para poder chegar no Acre. Nós não podemos deixar de ser acriano para chegar no Rio de Janeiro. Né? E eu tenho eu falo isso com muita tranquilidade, porque quando eu cheguei aqui em 75, analfabeta, vindo lá do Seringal Bagaço, que eu fui fazer a minha carteira de identidade, e eu lembro que na época a moça perguntou onde que eu tinha nascido, eu coloquei Seringal Bagaço. E ela falou, não, coloque que você nasceu em Rio Branco. Eu digo, mas eu nasci no Bagaço. E ela dizia assim, mas vai ficar feio você botar Seringal Bagaço. Eu digo, mas eu nasci no Bagaço. E se alguém for pesquisar nos cartórios por aí, o meu primeiro registro, agora não, que na minha certidão de casamento eles não botaram assim, modificou, né? Mas na minha certidão de nascimento, nos meus documentos, os primeiros que eu fiz aqui, eu coloquei Seringal Bagaço. Fiz questão de colocar. Fiz questão de colocar, até porque quando eu era criança, a primeira vez que eu vim para a cidade, a minha mãe fez um manual de coisas que eu tinha que fazer para que as pessoas não mangassem da gente, porque a gente era do Seringal. Então minha mãe dizia assim, você não fica olhando para a luz elétrica, eu nunca tinha visto luz elétrica, né? E aí eu já traí a minha mãe na primeira oportunidade, porque nós chegamos ali era o mercado da 6 de agosto, eu acho, naquele tempo. E tinha uma árvore de Natal. E eu fiquei olhando, encantada para a árvore de Natal, cheia de luzinha. Minha mãe falava assim, para de olhar, para de olhar. E eu ficava olhando, né? Então, quer dizer, eu botei toda a minha matutice para fora. E eu tenho muito orgulho de ser como eu sou, a minha cara de acriana, o meu jeito de acriana. E acho que isso é que ganha o coração das pessoas. Quando você não tem vergonha de ser o que você é e você é aceito com plenitude. Eu acho que a Amazônia é aceita pelo mundo, é respeitada pelo Brasil e, acima de tudo, tem que ser aceita e respeitada por todos nós. Isso é a florestania, é exercer os direitos e, digamos assim, as vantagens da floresta mais bela e mais rica do planeta. Marina, com certeza essa nossa conversa foi assim, muito rica e a gente aprende cada dia, né, quando a gente troca opinião, quando a gente para um pouco para conversar e olhar no olho, né, nos olhos das pessoas. E com certeza, acho que o que você colocou aqui, muita gente há muitos anos já vem também pensando, né? E a gente está nesse processo de construção, né? Eu acho que a gente precisa ainda conversar mais, explorar um pouco mais isso com os nossos próprios acrianos, amigos, irmãos, né, Marina? Acho legal isso, a gente fazer uma conversa. Eu acho que a acriana é muito de fazer e de conversar. E eu aprendo muito... De contar história fazendo política, né? Eu aprendo muito por imersão, né? Eu não tenho grandes teorias, grandes formulações. Eu simplesmente mergulho nas coisas e aprendo na convivência e na relação com elas. Eu aprendi muito com as minhas raízes. Eu diria que eu sou as minhas raízes, graças a Deus. Então, para terminar, eu gostaria que você contasse uma história, então, daquelas assim, bem fortes, para que a gente possa terminar a entrevista com uma mensagem da senadora Marina Silva. Boa parte das histórias que eu conto, elas são de conhecimento de todos nós aqui, porque eu aprendi com Hélio Melo, e sinto muita saudade do seu Hélio, né? Ou aprendi com o Toinho Alves, mas tem uma história que o Toinho contou uma vez,
que eu acho muito engraçado, né? Que era um grupo de pesquisadores que vieram fazer uma pesquisa na Amazônia e aí, de repente, subindo o rio e o pesquisador anotava tudo e tal, e o caboclo remando calado. Né? Espero que ele não tenha contado já no seu programa essa história. Não, com certeza. Então, o caboclo remando calado. Aí o cara lá quis puxar a conversa com o caboclo. Aí perguntou assim, caboclo, você sabe matemática? E o caboclo, não, sei não, doutor. Ah, caboclo, então você perdeu uma parte da vida, porque a matemática nos ensina a fazer cálculo, etc, etc. Aí, caboclo calado. Aí mais na frente, sabe geografia, caboclo? Sei não, doutor. Ah, então perdeu outra parte da vida, caboclo, porque é a geografia que nos ensina como utilizar melhor o nosso território, os nossos recursos naturais e como a gente se situar do ponto de vista geopolítico, papapá. Tocou a história para frente. O caboclo calado, triste, né? E ele pensava, poxa, não tem mesmo como puxar assunto com esse caboclo. Mas aí o caboclo ficou tão assim, né? Poxa, eu não sei de nada, o doutor disse que eu já perdi boa parte da minha vida e foi se distanciando de prestar atenção no caminho. E eis que vinha uma samaúma de bubuia, como a gente fala, né? E bem pequenininha, né? Aí a canoa, pum, bateu na samaúma. Aí afunda a canoa. E o pesquisador gritava, socorro, caboclo! Socorro, caboclo! E o caboclo nadando, olhou para trás e perguntou, o senhor sabe nadar, doutor? Aí ele falou, sei não, caboclo, socorro. Então perdeu a vida toda, doutor, porque aqui quem não nada morre. Marina, obrigada. Obrigada a você.